Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o produto final, da, da disciplina Problemática da Educação Física, um componente que nos proporcionou intensas reflexões e diálogos, né, e aprendizados ao longo dessas 7 semanas de estudos individuais e coletivos. Foi um período muito rico em discussões que nos permitiu aprofundar o olhar sobre os desafios e as possibilidades da educação física escolar, né, no nosso contexto escolar. Eu me chamo Luana, né, sou discente do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, né, Campus Caucaia, né, no estado do Ceará. Depois da nossa apresentação, agora iremos iniciar a apresentação do nosso mapa conceitual. Olá, gente! Dando continuidade à nossa apresentação do nosso produto final da disciplina das problemáticas da educação física do PROEF, gostaria de apresentar o nosso produto final, né, que seria o nosso mapa conceitual. O nosso mapa conceitual, ele foi produzido a partir, no decorrer das 7 semanas, né, da nossa disciplina, aonde em cada semana nós tivemos a possibilidade de fazer leituras de algumas referências, né, em relação a essas problemáticas. Cada leitura, em cada semana, foi se dividido em algumas leituras e algumas leituras complementares sobre determinadas temáticas. Mas antes de começar o nosso mapa conceitual, eu queria só exemplificar o que seria um mapa conceitual. O mapa conceitual, ele é uma representação visual de conceitos organizados de forma hierarquizada, né? Ele é, na sua estrutura básica, ele tem conceito principal e conceitos secundários. E as linhas, elas podem conter palavras de ligação que explicam a relação entre os conceitos. Esses conceitos, eles podem ir dos mais amplos aos mais específicos. Na nossa primeira semana, nós tivemos a possibilidade de estudar o artigo de Jaime Gonzalez, né, o que fala da educação física escolar entre o rolar-bola e a renovação pedagógica. O objetivo desse artigo era analisar as diferentes atuações docentes da educação física escolar, destacando a necessidade de superar práticas descomprometidas como rolar-bola em favor de abordagens pedagógicas mais significativas. As nossas principais categorias de atuação docente seriam as práticas tradicionais, né, onde nessas práticas o enfoque é na reprodução de técnicas esportivas e nas competições, a subordinação da educação física aos códigos de esporte de rendimento e a persistência dessa abordagem mesmo sem ter respaldo nos discursos atuais. A segunda categoria seria o abandono docente, o famoso rola-bola. O famoso rola-bola caracteriza-se pela ausência de planejamento e mediação pedagógica. Os professores, nessa categoria, eles limitam-se a disponibilizar materiais como bolas, né, cordas e outros diversos materiais sem nenhuma orientação, né, sem nenhum objetivo pedagógico. E resulta em uma desvalorização da disciplina e a falta de engajamento dos alunos. Por fim, temos as práticas inovadoras, né? As práticas inovadoras são baseadas em teorias críticas e metodologias participativas. Valorizam a contextualização, a reflexão e a formação integral dos nossos alunos. Exigem maior envolvimento e formação contínua de nós, professores. Gente, é importante a gente distinguir entre as práticas tradicionais e o desinvestimento pedagógico, né? A superação do rola-bola, ela requer mudanças na concepção de ensino e no nosso compromisso docente. É importante também investir em formação continuadas, em propostas pedagógicas críticas e é essencial a valorização da nossa educação física escolar.
Na nossa segunda semana, nós tivemos a possibilidade de fazer uma leitura, né, do artigo da Soraya Darido, que ele fala entre a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. O objetivo desse capítulo foi analisar a complexa relação entre o ensinar a fazer, a prática corporal, e o ensinar sobre o fazer, a compreensão teórica, né, na educação física escolar, destacando a importância de integrar ambos para uma formação mais completa dos alunos. Os principais tópicos foram a dupla natureza da educação física, né, que segundo o Brat, a educação física ela possui um caráter ambíguo e simultaneamente um saber prático, o saber fazer, e um saber teórico sobre esse fazer. Essa dualidade ela pode levar a interpretações equivocadas, especialmente na implementação das práticas corporais. O segundo tópico, que era um ênfase tradicional no ensinar a fazer. Historicamente, a educação física escolar, ela sempre priorizou o ensino de habilidades motoras e técnicas esportivas, né? Muitas vezes negligenciando a reflexão crítica sobre essas práticas. Essa abordagem é muito reducionista. Ela limita-se à compreensão dos alunos sobre os significados e os contextos socioculturais das atividades físicas, né? Nosso terceiro tópico ele é os movimentos renovadores e o ensinar sobre o fazer. São críticas às práticas tradicionais, impulsionando movimentos que defendem a inclusão de conteúdos conceituais nas aulas de educação física. Esses movimentos eles propõem uma abordagem que valoriza a vivência corporal quanto à reflexão sobre as práticas, promovendo a educação mais crítica e significativa, né, para os nossos alunos. O quarto tópico é a integração entre a prática e a teoria, né, que segundo a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela propõe 8 dimensões de conhecimento para a educação física, incluindo experimentação, reflexão e compreensão. A integração dessas dimensões visa superar a dicotomia entre prática e teoria, promovendo uma aprendizagem mais holística. E, por fim, o tópico de desafios e formação docente, né? A formação inicial e continuada dos professores precisa enfatizar a importância de articular um ensino prático como reflexão crítica e reflexão teórica. Muitos docentes ainda enfrentam dificuldades em implementar essa integração devido à falta do preparo ou à compreensão das abordagens renovadoras, né? O que podemos observar desse nosso artigo, né? Que o artigo ele fala da superação entre a dicotomia do ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer. E é essencial para a educação física escolar para contribuir na formação crítica e cidadã dos nossos alunos, né? É necessário repensar as práticas pedagógicas e investir na formação docente para que a educação física ela seja mais reconhecida como um componente curricular que vai além do desenvolvimento motor, abrangendo também os aspectos cognitivos e sociais, né? Na semana 3, nós tivemos a leitura do artigo de Fernanda Moreto, né, e do Soraya Darido, que é Educação Física Escolar como componente curricular da educação física, da educação básica, né? Desculpa, gente. E ele foi colocado no nosso mapa conceitual como os aspectos legais da educação física. O objetivo desse capítulo é analisar a evolução histórica e legal da educação física como um componente curricular na educação básica brasileira, destacando as principais legislações que moldam a sua obrigatoriedade e papel nas escolas, né? Então, a evolução legal da educação física escolar, gente, ela se dá a partir de algumas leis, né? E a primeira dela foi a LDB de 61. Ela é a primeira LDB brasileira, né, que estabeleceu diretrizes gerais para a educação nacional. A educação física era considerada uma atividade complementar sem obrigatoriedade definida.
nesse período. E já a LDB de 71, né, que ela foi a reforma do ensino médio, do ensino de primeiro e segundo graus, tornando a educação física obrigatória em todos os níveis de educação básica. Ela enfatiza a formação física e moral dos estudantes, com forte influência militares. A LDB de 96, né, a nossa atual LDB, ela reconhece a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica. Destacar a importância da disciplina para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. A Lei 10.793 de 2003, ela altera os dispositivos da LDB, né, de 96, mantendo a obrigatoriedade da educação física, mas permitindo a dispensa de sua prática em casos específicos, como, né, alunos com jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maiores de 30 anos de idade, pessoas com prole, né, indivíduos prestando serviço militar ou em situações similares, e casos previstos pelo Decreto 1044 de 69. Né? As considerações sobre esse artigo, né? É importante entender a trajetória legal da educação física, porque essa trajetória ela reflete nas mudanças e concepções educacionais e sociais ao longo do tempo. A obrigatoriedade da disciplina reforça seu papel na formação integral dos estudantes e no além do aspecto físico. As dispensas previstas em lei devem ser aplicadas com nossa cautela, né? A gente deve ter cautela sobre essas dispensas, garantindo que não comprometa o direito dos nossos alunos à educação plena. Já na nossa semana 4, né, nós tivemos a possibilidade de estudar o artigo, o afastamento e a indisciplina dos nossos alunos nas aulas de educação física escolar. Esse artigo ele tem como objetivo analisar os fatores que contribuem para o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, propondo estratégias para tornar essas aulas mais atrativas e eficazes. Os principais tópicos foram os fatores que contribuem para o afastamento desses alunos, né? Que seriam as repetições excessivas de conteúdos, especialmente conteúdos esportivos sem contextualização, a falta de variedade nas atividades propostas, né? A ausência de diálogo entre os professores e alunos sobre os interesses e perspectivas, né, sobre a aula. O ambiente escolar que não valoriza a educação física como um componente curricular essencial. O segundo tópico é as causas da indisciplina, né? Que podem ser a falta de planejamento e organização da aula, o desconhecimento ou desconsideração das necessidades e características dos alunos, relação entre professor e aluno fragilizadas, né? Marcada por autoritarismo, permissividade excessiva, né? A infraestrutura inadequada, a relação do professor e aluno. O terceiro seria, né, as consequências de afastamento e da indisciplina, que seria, né, desmotivação dos nossos alunos e professores, o comprometimento do processo de ensino-aprendizagem, né? Outro também seria o reforço de estigmas negativos da educação física escolar, a perda de oportunidades para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. O nosso quarto tópico seria as propostas para o enfrentamento e essa indisciplina, que poderiam ser metodologias ativas, formação continuada, diversificação de conteúdo, né, o estabelecimento de regras compartilhadas para uma convivência escolar nas aulas. E as nossas reflexões finais sobre esse artigo foram que a superação do afastamento e da indisciplina nas aulas de educação física, elas requerem uma abordagem pedagógica centrada no nosso aluno, que valoriza a sua participação ativa e respeita a sua singularidade, né? É fundamental que no nosso ambiente escolar, a escola, ela reconheça a importância da educação física para o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo condições adequadas para essa sua efetivação. Né? Na nossa quinta semana,
Nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura do artigo Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, né, do André Luiz Barroso, onde o objetivo desse artigo é analisar criticamente a forma como o esporte é tratado nas aulas de educação física escolar, identificando, né, equívocos e propondo os caminhos para uma abordagem pedagógica mais significativa e inclusiva. Os principais tópicos foram a centralidade no esporte, né? O esporte é frequentemente um conteúdo mais abordado nas aulas de educação física. Essa centralidade ela nem sempre é acompanhada de uma reflexão crítica sobre sua aplicação pedagógica. O próximo tópico foram os equívocos na abordagem do esporte, né? Onde o esporte tem foco excessivo na técnica e na competição, desconsiderando aspectos educacionais e sociais. A reprodução desse modelo do esporte de alto rendimento, ele é inadequado para o contexto escolar, né? Eu não estou dizendo aqui que a criança ela não poderia, né, ser apresentada a esse esporte de rendimento, mas no contexto escolar ele é muito equivocado. A falta de contextualização e da adaptação às necessidades e interesses dos alunos. O nosso próximo tópico são as consequências das práticas tradicionais, que é a exclusão dos alunos com menor habilidade esportiva, desmotivação desses alunos, né? E gerando um afastamento das aulas de educação física, reforçando também estereotípicos de desigualdade de gênero e sociais. O nosso quarto tópico é a proposta para uma abordagem pedagógica renovada, né? Que seria adotar metodologias que valorizam a participação e desenvolvimento integral dos nossos alunos, contextualizar o esporte relacionado à cultura e à realidade dos estudantes, promover a reflexão, uma reflexão crítica, né, sobre as práticas esportivas e seus significados. Esse artigo, gente, ele tem como reflexão final, né, que a gente pode fazer, que é fundamental repensar o tratamento do esporte na educação física escolar, superando práticas tradicionais que privilegiam a competição e a performance, né, dentro do contexto escolar. Uma abordagem pedagógica crítica e inclusiva pode contribuir para o desenvolvimento de uma educação física mais significativa e transformadora. Na nossa semana 6, nós tivemos o prazer, né, de falar sobre o artigo Educação Física Escolar e Questão de Gênero, né, que é altamente importante no contexto escolar falar sobre essa temática, onde temos como objetivo analisar como as questões de gênero são abordadas na aula de educação física escolar, identificando práticas que perpetuam desigualdade e propondo estratégias para promover a equidade de gênero no ambiente educacional. Os nossos principais tópicos desse artigo foram os estereotípicos de gênero nas aulas de educação física, né, que persistem de práticas que reforçam estereotípicos de masculinidade e feminilidade, como associação de força e competitividade aos meninos e delicadezas e passividade às meninas, né? Essa divisão de atividades e turmas com base em critérios biológicos desconsidera a construção social de gêneros, né? O tópico 2, ele fala sobre os impactos na participação dos alunos, né? Meninas, frequentemente elas são excluídas ou desencorajadas na participação em determinadas atividades físicas e levando à desmotivação e à baixa autoestima. Os meninos eles são pressionados a demonstrar desempenho físico elevado, o que pode gerar ansiedade e exclusão daqueles que não atendem a essas perspectivas. Né? O nosso terceiro tópico é a importância da formação docente, né? Que deve haver uma necessidade de capacitação dos professores para reconhecer e enfrentar as desigualdades de gênero na educação física. E a promoção de práticas pedagógicas que valorizam a diversidade e incentiva a participação equitativa de nossos alunos. Nosso quarto tópico é a proposta para uma educação física inclusiva, né, onde essa educação física ela complementa diversos públicos, né, não só
quando a gente fala em inclusive dentro da escola, não só pessoas que têm alguma deficiência, algum transtorno global, né? Mas sim grupos minoritários, né? População, né? Uma população minoritária. E é importante a gente incluir todos esses atores, né? De diversos contextos, né? As propostas seriam a implementação de aulas mistas que respeitem as diferenças individuais e promovam a cooperação entre os alunos, e a escolha de conteúdos e metodologias que desafiem esses estereótipos de gênero e incentivem a reflexão crítica sobre essas normas sociais, né? Aí os conceitos de inclusão, exclusão, né? O papel da nossa prática pedagógica. E a reflexão final, né, sobre esse artigo seria: a educação física escolar ela desempenha um papel crucial na construção da identidade de gênero dos nossos alunos, né? Ela é fundamental que as nossas práticas pedagógicas elas sejam revisadas para garantir um, um ambiente inclusivo e equitativo, onde todos os nossos alunos se sintam valorizados e encorajados à participação plena, né, das atividades que serão propostas nas aulas, né? A nossa na nossa 7ª semana, nós tivemos o privilégio de ler um pouco sobre. Não, desculpa, gente, na nossa 7ª semana não, né? Voltando também à continuidade na nossa 6ª semana, onde também a gente teve o privilégio de falar sobre o artigo Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão, né? Com o objetivo também desse artigo foi investigar como os processos de inclusão e exclusão eles se manifestam em uma turma masculina de educação física no ensino fundamental, analisando as dinâmicas de gênero presentes nas interações entre os nossos alunos, né? Nessa semana nós tivemos 2 artigos propostos para a leitura. Esse segundo artigo ele tem como principal tópicos o conceito de inclusão e exclusão, né? Os autores eles entendem como inclusão e exclusão que é um processo dialético e interdependente que se manifestam simultaneamente nas relações sociais e educacionais, né? Aí ele fala um pouco sobre a metodologia do estudo, que é um estudo de caso com observações, né, de participantes em uma turma masculina da educação física. Ele utilizou, né, um diário de bordo para registrar, um diário de campo para registrar as interações dinâmicas durante a aula de educação física. O papel da prática pedagógica, né, do professor nesse artigo foi percebido, né, que ele pode influenciar significativamente as interações entre os alunos, promovendo promovendo ou também fazendo com que haja processo de exclusão, né? As práticas pedagógicas inclusivas, elas podem favorecer a convivência harmônica de múltiplas, né, formas de masculinidade nas aulas de educação física. E as reflexões finais, né, sobre esse artigo foram que a educação física escolar pode reproduzir ou desafiar normas de gênero, dependendo das abordagens pedagógicas adotadas. É essencial que os educadores estejam atentos às dinâmicas de inclusão e exclusão, promovendo práticas, né, que valorizam a diversidade e de expressões de masculinidade, né? Por fim, na nossa 7ª semana, nós tivemos a leitura do capítulo 3, né, do livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, a dialogicidade e a essência da educação física como prática de liberdade, né, onde seus principais tópicos foram a educação e a educação dialógica, né, versus a educação bancária, onde essa educação tradicional, denominada bancária, ela trata os nossos alunos como recipientes passivos, no quais o educador deposita o conhecimento, em contraste totalmente contraste à educação dialógica, onde ela promove a interação entre o educador e o estudante, reconhecendo ambos como sujeitos ativos no processo de aprendizagem.
O nosso segundo tópico foram os elementos fundamentais do diálogo, né? Que para promover um diálogo é importante que são necessários, né? Um amor, o comprometimento com a causa dos oprimidos, a humildade, né? Que é o reconhecimento das limitações próprias e a abertura para o aprender com o outro, fé nos homens, uma crença na capacidade humana de transformação, esperança, né? Que é a confiança na possibilidade da mudança, e o pensamento crítico, né? A análise crítica, reflexiva da realidade para promover uma transformação transformadora. E a nossa prática, né? Que é a nossa ação e reflexão. A verdadeira palavra é aquela que une a ação e a reflexão. A praxis ela é essencial para a transformação do mundo e a humanização dos indivíduos. Também tivemos a leitura assim, né, na parte a significância conscientizadora da investigação dos temas geradores, né, onde os temas geradores são assuntos são os assuntos extraídos da realidade concreta de nós educandos, dos educandos, né, que despertam interesse e reflexões críticas. A identificação desses temas ela é fundamental para a educação significativa e libertadora, né? A investigação temática que ela promove envolver observação da realidade, né, que é a compreensão do contexto dos educandos, o, o diálogo com a comunidade, né, que é a troca de experiências e saberes, e a codificação e decodificação, né, que é a representação dos temas em formas acessíveis e análise crítica dos mesmos. O nosso próximo tópico, né, que é o papel do educador, que deve ser atuar como um facilitador no processo de conscientização, promovendo reflexão crítica e ação transformadora, evitar a imposição de conteúdos respeitando a autonomia e o conhecimento prévio dos educandos. As considerações finais sobre esse artigo né, seria que a educação libertadora ela proposta por Freire é um processo coletivo de construção do conhecimento baseado no diálogo e na reflexão crítica, né, que através da identificação e análise dos temas geradores, os educandos eles desenvolvem com uma consciência crítica necessária para transformar sua realidade, né? E por fim, né, chega ao final do nosso produto, da apresentação do nosso produto final, da disciplina das problemáticas da educação física. Agradeço a todos que ficaram até o final, né, para ter a visão desse produto que nos trouxe um conhecimento rico, né, acerca de diversas problemáticas que perpassam o nosso ambiente escolar, né, a nossa sala de aula, o chão da escola, né. Ficamos por aqui.